Sempre aquela dúvida, né? Qual que é o kit ideal para os seus casos de implantes dentários? Especificamente, kit de cirurgia guiada, né? Sempre bate aquela pulga atrás da orelha. Qual que eu escolho, Max, das empresas? Eu acabei de voltar de um congresso, né, do CIOSP. Cara, e eu fiz um monte de hands-on lá no CIOSP. Fiz uma cacetada de hands-on. E, pô, tô na dúvida de qual kit comprar. De cirurgia guiada, uma empresa lá falou que o kit dela é melhor, a outra falou que o kit dela resolve um monte de coisa. A minha empresa de implantes já tem um kit lá, mas é um kit mais antigo do que esse que estão lançando agora, né? Será que se eu mudar de empresa, de kit, eu vou ter melhores resultados nos meus implantes dentários? São dúvidas que aparecem normalmente, que apareceram comigo também, e com vários alunos aí, na hora de adquirir um kit de cirurgia guiada, né? Principalmente a galera aí que uma galera que estava começando na implantodontia, naquela dúvida de escolher empresa de implantes, tá? Ficava naquela dúvida de escolher o kit de cirurgia guiada. A gente vai falar sobre cada um deles, né? Sobre o tipo de sistema. Não vou falar de todas as empresas de implantes, senão a gente não sai daqui hoje, né? Mas vou falar de uma forma geral das duas linhas que as empresas trabalham, tá? E a partir daí você escolhe o que você quer. Tá? Se você vai mudar de empresa de implantes ou não. Você vai ficar com a sua, com o kit que você tem. Tá? Para vocês entenderem. Basicamente, hoje no mercado, a gente possui dois tipos de sistemas, tá? Para cirurgia guiada. Dois apenas. Tá? É claro que uns dão uma mesclada entre entre um e outro, mas basicamente são dois tipos, duas filosofias de kit de cirurgia guiada, que no final o resultado é igual, se o planejamento for correto. Mas a cada empresa vai puxar para o lado dela, o meu é melhorzinho, porque o meu não tem isso, tem essa broca, tem essa chave, entendeu? Tem essa possibilidade de trabalhar com mais diâmetro de implantes, tem implantes curtos, enfim, tem essas coisas, tá? Mas hoje, basicamente, a gente tem dois tipos de kits de cirurgia guiada, tá? Que vai ser distribuído entre as empresas de implantes aí. A gente tem hoje, vou botar a sua imagem aqui para vocês entenderem a parada, tá? Basicamente, hoje a gente tem os kits keyless, que a gente chama, né, que são os kits sem passadores de fresa, e tem os kits standard, ou full, ou completo, cada empresa chama de nome, entendeu? São os kits com passadores de fresa, tá? Qual a característica um é melhor do que o outro? Vamos aprender hoje isso nessa aula aqui. Lembrando que a lista de espera para o próximo evento, que vai ser em junho, já está aí na bio e já está aí nos comentários. Tá? Tem que ficar na lista de espera. Beleza? Então, hoje, a gente trabalha com dois tipos de sistemas, kits com passadores de fezes e kits sem passadores de fezes. Por isso que chamam de keyless, porque são kits que eliminam os passadores de fresa. Alguém aqui não sabe o que é um passador de fresa? Né? O pessoal do YouTube, né? Também, o pessoal do Instagram, né? Um passador de fresa, eles chamam de colheres, spoon, guia de fresa, enfim. É uma ferramenta, né, que vai servir para direcionar a fresagem. E muitos kits possuem esse tipo de ferramenta, essa filosofia. E os kits sem passadores de fresa, que são os keyless, que eles chamam de menos chaves, na tradução literal, né, keyless, né, chaves a menos, né, são os kits sem passadores de fresa. Na verdade, essa denominação keyless eu acho meio furada, vou ser bem sincero, muito furada. Tá? Porque você elimina uma ferramenta, mas você tem que acrescentar outras para compensar a falta dessa ferramenta. Né? Na verdade, não é em quantidade, mas e sim em tipo de ferramenta, entendeu? Por isso que eu não concordo muito com essa denominação keyless. Ela tira um passador, mas tem que colocar outras ferramentas para compensar. Então, não sei porque da onde tirar essa parada que é keyless. Muito kit keyless tem mais chave, mais ferramenta do que um kit convencional com passador. Tá? Só para vocês entenderem isso.
E qual que é a vantagem de um para o outro? Como é que cada um trabalha, né, dentro da implantodontia? Como é que você vai escolher dentro? De repente você está naquela, eu quero trocar de sistema de implantes, que eu não estou satisfeito. O sistema de implantes tem outro kit diferente do que o kit da empresa que eu trabalhava. Será que isso vai influenciar diretamente no meu resultado? Será que eu vou conseguir fazer os casos que eu estava fazendo antes? Entendeu? Ou que eu estava pensando em fazer, porque eu vou trocar o quilos. Sacou da parada? Tá? Então, beleza. Tá? Então, assim, kit com passador de fresa, ele é um kit onde, basicamente, a gente tem as brocas dos implantes. Deixa eu botar a imagem aqui, mais fácil. Né? Essa imagem fica mais fácil vocês entenderem. A gente tem as brocas dos implantes, tá? Seja ela o sistema que for, a plataforma que for, sei lá, foda-se essa parada, tá? Broca dos implantes. E essas brocas, elas possuem basicamente o mesmo formato das brocas do kit convencional, tá? Mesma coisa. Bom, o que tem de diferença nisso? Todo mundo sabe que cirurgia guiada, a gente vai trabalhar sempre, né, com um guia cirúrgico impresso, e esse guia cirúrgico ele possui uma anilha, né? Não é, eu vou botar foto aqui que tem gente que às vezes a gente não sabe, né? Tem uma anilha aqui, ó. Tá? Todos têm vários diâmetros, tá vendo? Vários diâmetros. Isso aqui é um caso de uma aluna. Opa, sai daqui. Tá? É uma anilha. Então, todos os kits, quando a gente trabalha com guiada, a gente vai trabalhar sempre com guia cirúrgico impresso e uma anilha. Alguns sistemas não trabalham com anilha, tá, gente? Mas isso não faz muita diferença. A gente já preconiza aí não trabalhar com anilha, enfim. Isso não faz muita diferença agora, para vocês entenderem, tá? Então, minha broca ela é direcionada por essa anilha. Mas vou observar que as anilhas têm diâmetros diferentes. Né? Elas possuem diâmetros diferentes, os implantes são de diâmetros diferentes e as brocas são de diâmetros diferentes. Né? Só que, normalmente, esse diâmetro, né, ele não é totalmente relacionado, assim, compatível com o diâmetro do implante. Ele tem uma folga, né? Ou com o diâmetro da broca, tá? Isso é uma anilha, é uma ferramenta direcionadora de fresagem. Ela direciona a sua fresagem ali, tá? Então, é por isso que os kits com passadores de fresa, que são esses aqui, eles possuem, né, vários passadores de fresa, de tal forma que esses passadores de fresa, eles possuem tamanhos diferentes, diâmetros diferentes, para que a minha broca fique estável no momento da fresagem. Então, passador de fresa, a função dele é estabilizar a fresagem junto com a anilha. Tá? Por isso que existe passador de fresa. Então, se o kit de você ouviu falar aí, meu kit é melhor porque meu kit não tem passador de fresa, não sei o quê, passador de fresa é obsoleto. Não, passador de fresa não é obsoleto. Tá? Ele é utilizado em grande parte dos kits para justamente estabilizar. Então, ele tem diâmetros diferentes. Por que ele possui diâmetros diferentes? Porque as brocas têm diâmetros diferentes. Né? Então, ele tem que ter diâmetros diferentes para conter a fresagem aqui, fazer a fresagem bem precisa. Tá? Vou mostrar essa foto aqui, fica mais fácil de entender. Tá? Vamos supor, isso aqui é uma anilha. Né? Se eu não utilizo um passador de fresa aqui, vou fazer um negocinho que vai funcionar. Vai. Se eu não utilizo um passador de fresa aqui, se eu usar uma broca de diâmetro menor, eu tenho muita chance dessa broca fazer esse movimento dentro da anilha, não tem? Né? É claro que eu estou sendo bem grosseiro aqui, mas existe essa broca, a possibilidade de repente movimentar. Você começa a perfurar, ela movimenta para cá, ela movimenta para lá, né? Então existe essa possibilidade. O passador de fresa é justamente para não acontecer isso, para evitar
esse tipo de báscula. Aqui não tem passador de fresa, mas nessa imagem aqui tem. Então, minha broca entra muito... Vamos botar aqui uma broca bem estreita, ó. Tá vendo? A broca estreita. Se eu tirar esse passador de fresa aqui, que é cinza, não sei se vocês conseguem enxergar, tem duas delimitações aí, tá? Um passador de anilha, que tem a laranja, que teoricamente é o guia, a anilha laranja, cinza, e o passador de fresa cinza, só para vocês entenderem aqui. Azul, tá vendo? Vamos botar nesse azul, que é mais fácil. Se eu tirar esse passador de fresa azul, eu vou ter uma área livre para minha broca me movimentar e com risco de pequenos desvios. Claro que ainda menos do que desvio convencional, tá? Mas ainda com desvios. Por isso que existe o passador de fresa. Tá? Então, ele é extremamente importante em vários sistemas de implantes. Tá? Porque justamente ele estabiliza a sua fresagem. Bom? Só para vocês entenderem isso. Tá? Então, não vem com essa história, não. Ah, o kit ali, a outra empresa lá que lançou no congresso, o kit é bonzão, ele falou que o kit dela é melhor de todos. Claro, velho. A nossa grama, não é a grama do vizinho mais verde, não. A nossa é sempre mais verde, a nossa é melhor. Tá? Deles também é melhor. Mas como a gente já testou vários kits, a gente chegou à conclusão que não tem muita diferença. A questão vai ser que vocês vão entender no final da aula por que a gente seleciona um ou outro. Tá? Que você vai escolher de acordo com a sua filosofia. Vocês vão entender isso no final. Tá? Se eu falar agora, vocês não vão entender, porque eu tenho que contextualizar aqui o negócio. Bom? Então, o que eu tenho? Então, eu tenho a fresagem junto com o passador de fresa. No kit Keyless, eu não tenho passador de fresa. Eu tenho uma broca que tem um formato diferente da minha broca do kit convencional. Eu vou sobrepor aqui para vocês entenderem. Vou botar aqui duas imagens. Deixa eu... já sei que eu vou fazer essa parte. Ó. Opa, não. Nessa não. Essa aqui. Ó, eu vou sobrepor as imagens aqui. Ó. Consegue enxergar? Ó. Vou aumentar a opacidade, vou diminuir a opacidade aqui, eu vou sobrepor. Eu tenho uma broca que ela, até a ponta ativa, ela tem um formato muito parecido, né? Digamos assim, mas ela tem um alargamento no corpo dela. Beleza? Tem esse alargamento. Para que serve esse alargamento? Desse corpo dela? Por que esse kit Keyless tem essas brocas diferentes? Né? Pelo menos a maioria deles tem essas brocas diferentes. Tá? Porque é o seguinte, eu não falei com vocês que... Vou pegar essa imagem aqui mais fácil. Essa imagem aqui é mais fácil. Eu não falei com vocês que o kit convencional eu tenho um passador de fresa e essa broca passa pelo passador de fresa, só que esse passador de fresa é justamente uma compensação para que a broca não bascule dentro da anilha. E assim funciona. Tá? Nos kits Keyless, né? Nos kits Keyless, vou pegar aqui essa imagem. Deixa eu virar aqui. Ao vivo é isso, né, gente? Eu vou colocar essa imagem justamente aqui. Eu vou fazer uma opacidade aqui. Nos kits Keyless, pronto, consegui enxergar aí, né? Eu não tenho passador de fresa. Então, como o diâmetro de corte, né, da parte ativa ele é menor do que a anilha, eu preciso de uma compensação na broca para que ela não movimente. Aí os kits Keyless, o que fizeram a maioria deles? Alargaram a broca, isso é normal, tá, gente? Tá? De tal forma que tivesse um passador de fresa embutido. Entendeu? Então, assim, esse alargamento de broca é justamente para tocar aqui a anilha, né? Opa! Tocar a anilha, nesse sentido, de tal forma que eu não tenha nenhum desse tipo de movimento dentro da anilha. Tá? E eu tenho a fresagem correta aqui.
Porque se eu entrar com a broca direto, eu vou ter movimento. Então, os kits keyless, na prática, eles possuem um passador de fresa embutido. Entendeu? Por isso que eu falo que não é keyless. Ele está ali, só que subliminar, né? Está lá no subliminar, o passador de fresa. Ele existe, tá? Porque o passador de fresa, ele é justamente para aumentar a precisão, tipo assim, é para evitar movimentos da broca. Se eu não tenho passador de fresa, eu tenho que ter um formato de broca que ela tenha um contato íntimo com a anilha ou com o orifício, tanto faz, para que eu não faça nenhum tipo de movimento. Um movimento bascular, que é o que desvia o implante. Né? O que desvia o implante são os movimentos laterais, não de profundidade. Os movimentos laterais, ele inclina, a mãozinha inclina, né? O implante fica torto. Essa aqui é a grande diferença entre esses kits. Tá? E tem uma parada bem legal nesse tipo de também, umas diferenças bem legais, assim, né? Só para vocês entenderem. Eu botei duas imagens aqui para vocês entenderem. Numa broca convencional, por exemplo, né? Deixa eu inverter essa imagem aqui, tá meio esquisito. Invertido, não tem problema. Numa broca convencional, por exemplo, eu tenho uma broca, por exemplo, para todos os comprimentos de implante. Não é isso? Você vai lá e quer fresar um implante de 13, por exemplo. A sua broca número 2, por exemplo, o Liquidal, ou de 2.9, sei lá. Vamos lá, 3,5 por 13, vamos lá. A sua broca para o implante 3,5, ela tem todos os comprimentos que você precisa. Então, você faz um de 13, mas na mesma região de 13, você faz um de 11, você faz um de 10, um de 9, dependendo do sistema que você trabalha. Tá? Isso independe. Na mesma broca, igual a marcação aqui, ó. 7, 8,5, 10, 11,5. Então, com uma broca, eu consigo descer toda a profundidade do meu implante. Qualquer profundidade que eu quiser, claro, dentro do planejamento cirúrgico. Tá? Dentro lá do que a gente faz o planejamento dentro do software. Tá? Então, com uma broca eu faço tudo. Eu só troco a broca quando eu tenho que aumentar o diâmetro do implante. Então, assim, se eu quero um 3,5 por 13, de 11,5, eu consigo fazer 3,5 por 10, 7, 9, enfim. Tá bom? Eu quero um 4,5, 4,3, sei lá. Tá? Eu tenho que mudar o diâmetro da broca. É assim que a gente faz. Tá? Quando entra o kit keyless, a filosofia é um pouco diferente. Eu não vou mudar diâmetro de broca, eu vou mudar o comprimento dela. Né? Enquanto com uma broca do meu kit convencional, né, com passador de fresa, eu consigo fazer todos os diâmetros, perdão, todos os comprimentos, desculpa, tá? Com uma broca, no kit keyless, eu vou ter uma broca para cada comprimento. Tá? Então, se eu vou trabalhar um 3,5 por 8, eu vou ter a broca de 3,5 por 8. Aí eu consigo fazer 3,5 por 10 com a broca de 3,5 por 8? Não. Diferente, por exemplo, do kit convencional. Você consegue fazer de acordo com o seu planejamento. No kit keyless eu não consigo fazer isso. Entendeu? Então, sempre no planejamento, eu vou trabalhar, fiz o planejamento ali do implante de 3,5 por 11. Você vai sempre pegar a broca de 3,5 por 11, de comprimento. Tá? Você não vai passar, você não é uma broca para tudo. Então, aqui, por exemplo, se eu quero trabalhar um 3,5 por 11, que é esse implante aqui intermediário aqui, tá? Eu vou entrar com essa broca aqui, aqui está 4,5 por 11, tá? Eu falei 3,5, mas é 4,5 por 11. Eu vou entrar com a broca de 4,5 por 11. Vocês estão vendo aqui, ó, 16, 13, 11,5, 10 e 8. É uma broca para cada comprimento. Entendeu? Se é uma broca para cada comprimento, a filosofia é diferente. Né? Max, fresei ali, achei que não deu, o osso estava macio. E aí, o que eu faço? Quero descer um pouco mais. Troco o comprimento da broca. Diferente numa cirurgia convencional.
com kit convencional, porque com a mesma broca você faz o mesmo ou mais comprimento. Se houver disponibilidade, é claro, né, gente? Isso só para vocês entenderem. Entendeu? Tem a disponibilidade, vocês fazem o mesmo comprimento. Tá? Quer dizer, aumenta o comprimento, desculpa. Entendeu? Então são filosofias diferentes, uma sequência diferente de fresagem, mas que no planejamento isso é definido previamente. Então não tem aquela história assim, pô, e agora, qual implante eu vou colocar? O kit keyless, quando a gente trabalha com kit keyless, quando vem o planejamento do centro de planejamento, eu falo com a máxima certeza que em 99% dos casos você não vai conseguir fazer alteração de comprimento de implante. Porque se vamos supor que ele planejou lá comprimento a mais, tá? Comprimento a menos, pode até, você consegue. Comprimento a mais você não consegue, tá? Num primeiro momento, tá? Você só vai conseguir trabalhar com o comprimento do implante. Então o planejamento tem que estar muito redondo, alinhado dentro do que você vai executar. Então lá, quero fazer um 4,5 por 10. Cara, é 4,5 por 10. Putz, quero fazer um 4,5 por 11. Cara, não que você não consiga fazer, mas você vai ter limitação com o kit keyless. Diferente do kit convencional. Tem vantagens e desvantagens cada um deles, tá, gente? Quanto o kit keyless ele foi criado para evitar o passador de fresa, que muita gente fala que é um trabalho do cão, colocar o passador de fresa, eu particularmente não acho, né? Então eles criaram por conta disso. Mas tem essas limitações. Todo kit é perfeito? Não. Nem o nosso kit é perfeito, convencional. Tá? Ele tem esse tipo de limitação. Então você vai ter que saber trabalhar isso. Só que assim, quem sabe trabalhar isso tem excelentes resultados. Tá? Tem vários alunos que utilizam kit keyless e tem excelentes resultados. Porque entenderam que a parte mais importante de toda a cirurgia dele de implante é o planejamento dentro de um software. Sabendo quais possíveis alterações ele pode ter, o que ele pode modificar. Ele já entra na cirurgia já com um time reserva, né? Apostos, assim, titular, mas assim, então reserva aposta. Não, se der isso aqui, eu vou trabalhar com isso aqui. Ou eu posso fazer isso aqui. Não é uma decisão que se toma na hora da cirurgia. Quando a gente trabalha com implantodontia guiada, todas as decisões, a gente já faz um checklist do que pode acontecer e do que a gente pode fazer. Entendeu? Possíveis alterações. Ninguém faz nenhuma, quando a gente trabalha com implantodontia guiada, ninguém faz nenhuma alteração na hora. É muito raro isso acontecer. Todas possíveis alterações são feitas previamente, são definidas previamente. Não são feitas, são definidas previamente. Para você entrar na cirurgia, pô, eu sei que eu posso fazer isso aqui. Não, isso aqui eu não posso fazer. Diferente de uma cirurgia convencional, você assim, que tamanho de transmucosa é esse aqui que eu vou colocar? Inclina mais para um lado, será que dá para descer mais? Esquece, implantodontia guiada a gente não faz isso. Não faz de forma alguma. Tá? A gente faz tudo isso previamente. Aí cabe a você definir se isso é bom ou ruim. Tomar decisão na hora da cirurgia, tomar decisão previamente. Né? Definir as suas futuras decisões previamente. Ó, ficou até uma parada meio esquisita. Né? Definir futuras previamente. Ficou até esquisito. Né? Mas entendeu o que eu tô falando? Então o kit keyless tem essa situação. Tá? Comparado ao kit de cirurgia convencional. Essa é a grande diferença. Tá? Onde você vai justamente escolher de acordo com a sua filosofia. E tem uma parada muito legal. Né? Muito legal. Fala-se muito aí, né? A galera gosta de postar cirurgia sem corte, né? Cirurgia sem retalho. Não é nada disso, né? Não é nada disso. Nenhuma cirurgia sem corte, sem retalho. Mas o pessoal gosta de postar isso. Né? Todas as vezes, se você opta por um kit com passador de fresa, tá? Eu te falo com 100% de certeza que você vai conseguir fazer quase que a sua totalidade das suas cirurgias, né?
sem retalho. Não é sem corte, sem retalho. Quando você trabalha com kit com passador de fresa. Quase que na totalidade. A gente não preconiza que cirurgia guiada e cirurgia sem retalho. Mas, quase que na totalidade, você vai conseguir fazer sem retalho. Tá? Quando você trabalha com kit keyless, dependendo do sistema, da maioria dos sistemas, aí tem o keyless, você obrigatoriamente precisa fazer algum tipo de retalho. Seja ele com bisturi circular, seja ele retalho convencional. Tá? Você precisa fazer. Bom, justamente por conta do formato da broca. Tá? Tem empresa aí falando assim, não precisa fazer. Bom, em alguns casos realmente não precisa fazer, mas grande parte vai precisar fazer. Entendeu? Eu sei que a empresa fala assim, não precisa fazer, mas quando ela fala que não precisa fazer, ela limita até mesmo o diâmetro de plataforma que vocês trabalham. Quando a gente trabalha com passador de fresa, dificilmente você tem uma limitação de diâmetro de plataforma, a não ser que a empresa não lance para outros sistemas, mas existe a possibilidade. Quando você trabalha com kit keyless, uma comparação. O kit convencional, normalmente, você vai ter um kit para basicamente todas as plataformas. Diâmetros, tá, gente? Até sistemas, até conexões. Vai ter um kit para tudo. Quando você trabalha com kit keyless, dificilmente você vai ter um kit para tudo. A empresa pode até falar, meu kit faz um kit para tudo. Às vezes ela vai falar isso, mas ela não tem para todas as plataformas. Porque eu já vi isso. Tá? Meu kit é universal. É universal, mas só trabalha com plataforma até 4. Então não é universal. Universal é trabalhar com implantes estreitos, de muitas empresas de implantes estão fazendo implantes estreitos, até os implantes compactos. Isso para mim é universal. Isso é um kit completo. Tá? Você conseguir fazer todos ali. Tá? O kit. Não que as outras empresas não consigam, só que aí quando você trabalha com keyless, fatalmente você vai precisar comprar. Se a empresa disponibilizar, claro que tem empresa que lança keyless e não disponibiliza outro tipo de diâmetro de plataforma. Tá? Eu já vi muito caso assim. Eu só tenho para anilha regular, por exemplo. Não vai trabalhar com anilha estreita. Bom, se eu tenho só para anilha regular, eu não vou conseguir trabalhar em espaço reduzido mesodistal. Aí eu tenho que trabalhar com outro tipo. Eu tenho empresa nacional, por exemplo, que só tem kit para anilha regular. Se eu tenho kit para anilha regular, eu estou limitando pelo menos 50% da minha cirurgia. Tá? Limitando mesmo. Tá? Eu tenho que ter outros kits, tá? Para compensar, para trabalhar em outras situações. Por isso tem vantagens e desvantagens de cada um deles. Beleza? Claro aí para vocês? Deixa eu assinar para a galera aqui. Senão o pessoal fica chateado comigo. Então é isso que você tem que definir na hora. Fazer retalho é problema? Nenhum, gente, pelo amor de Deus. Eu acho assim. Acho não, tenho certeza absoluta. Não decida. Nenhum dos colegas deve decidir fazer cirurgia guiada. Eu estou falando que eu já ouvi isso. Porque, não vou fazer, não vou ter mais problema, vou fazer toda a cirurgia sem corte. Entendeu? Não é isso. Tá? Você define fazer cirurgia guiada por uma limitação sua. Tá? Se você não tem limitação, dificuldade nenhuma, você não tem que fazer implantodontia guiada. Entendeu? Agora, se você tem algum tipo de limitação, dificuldade no posicionamento, dificuldade em prótese sobre implante, carga imediata, captura, né? Torque adequado, carga imediata, aí sim você tem que fazer implantodontia guiada, que ela vai te dar previsibilidade. Agora, se você não tem dificuldade nenhuma, como eu já ouvi de vários colegas, não tem dificuldade nenhuma, para mim tá bom, eu não tenho que fazer. Você só vai fazer alguma coisa para compensar uma limitação, uma dificuldade sua. Tá? Só por conta disso. Beleza? Tranquilo? Ficou claro isso, essa questão? Na prática, é isso aqui, ó. Bom, eu tenho um kit keyless aqui, né? Tem uma broca entrando keyless. Tá?
eu sei que ela tem uma limitação. Deixa eu botar aqui mais fácil. Tá? Vamos supor que esse implante aqui, é claro que esse planejamento aqui é de outro implante, tá, gente? Eu só estou colocando aqui por cima para vocês entenderem, tá? Eu tenho aqui, ó, a minha broca entrando pela anilha, e vai chegar um ponto, pelo próprio alargamento dela, que eu não vou conseguir descer mais, ó, né? Por isso que a gente fala que o planejado ele tem que ser o executado. Se você planejou um implante de 10 dentro do planejamento, um kit Keyless, é o de 10 que você vai colocar. Tá? Nenhum problema nisso. Tá bom? Diferente de um kit convencional. Tá? Se eu, por exemplo, é claro que aqui é uma área limitante, mas vamos supor que eu quero botar um implante de 8 aqui. Vou fresar menos aqui nessa região. Tá? Tá planejado um de 8, o centro de planejamento mandou lá um de 8. Pô, mas tem espaço para o de 10? Tem, eu consigo descer mais a broca, que a broca não tem limitador de profundidade. O kit Keyless, normalmente, os sistemas possuem limitadores de profundidade. Normalmente. Tá? Possui essa limitação que é o stop físico. Tá? Algumas empresas aí que a gente tem no país possuem esse tipo de limitação. Mas essa limitação não é uma limitação... como é que eu vou explicar isso para vocês? Não é uma limitação que seria um ponto negativo. Tá? É uma limitação justamente para você saber que na hora que o stop bateu na anilha, você está na profundidade. Digamos assim, é um safe drill. Um safe drill embutido. Tá? Então não é bem, é uma limitação de fresagem, mas é que o sistema coloca para te dar segurança na hora da fresagem. Aí tem uma vantagem em relação ao outro, porque por mais que você force aqui, não vai descer. Aqui no sistema, se eu forçar um pouquinho, eu desço. E às vezes você está numa área limite, você não pode fazer isso. Né? A área, por exemplo, igual aqui que eu estou falando, alveolar inferior, eu estou aqui no limite. A mão escorrega, ela desce. Quando eu tenho um kit Keyless, ela trava, né? Ela não consegue descer. Por isso que alguns sistemas, por exemplo, vou mostrar aqui, já possuem o safe drill, ou stop drill, né? Para esse tipo de situação. Tá? Pode trabalhar sem? Pode. Mas se puder ter uma limitação, seria interessante. Tá? Então, os recursos estão aí. É só você saber trabalhar. Beleza? Tranquilos? Galera, sexta-feira, sextou, né? Toda semana a gente está aí com Guided Cash. Lembrando que a próxima jornada vai ser só em junho. Bom? Falta aí basicamente um mês e meio. Bom, mas as inscrições, a lista de espera já está rolando para a nossa jornada da implantodontia sem erro, que vai ser lá para junho. Data eu informo em breve. Totalmente online, totalmente gratuita. Fora isso, boa sexta-feira para todos vocês. Bom trabalho. E a gente se vê semana que vem. Quarta-feira, para ser mais exato. Live toda quarta e sexta. Grande abraço para vocês. Sucesso. E a gente se vê. Fui.